Boa noite. Tudo bem, pessoal? Legal. Bastante gente nova aí, hein? Quem que tá vindo pela primeira vez? Uau, mais da metade. Tirando o Marcel que tá me enrolando ali. Marcel é de casa. Legal. Nós estamos na Escola Livre, que é uma escola de programação neurolinguística. Todo mundo sabe o que é programação neurolinguística? Ou alguém caiu de paraquedas aqui? Igualmente como vocação. Exato. Às vezes assim, não, eu convidei a amiga, ela veio e nem sabe onde é que tá, né? Legal, né? Nós somos uma escola especializada em programação neurolinguística, hipnose ericksoniana e comunicação generativa, que nada mais é do que aprender como funcionam os programas na nossa mente, como funcionam as experiências que nós temos, experiências subjetivas, e que nos fazem ter resultados ou não onde nós queremos. Então existem estratégias que nós rodamos na nossa mente que funcionam, dão determinado resultado, e existem determinadas experiências que passam na nossa mente que não funcionam, que não nos dão resultados. Então vou falar um pouco para vocês sobre como isso funciona. Hoje a ideia é a gente falar sobre isso aqui, ó. Criar um modelo mental para falar em público. Pergunto a vocês, rapidamente. Todo mundo aqui fala em público ou tem facilidade de falar em público? Quem? Ok. Quem tem dificuldade de falar em público? Ok, certo. Percebe que falar em público é algo que todos nós... É algo muito natural. Claro, vocês vão dizer, eu tenho dificuldade, para mim não é natural. Claro. Mas é algo que existe desde o início dos tempos, né? Todo lugar do mundo, em qualquer época que você pensar, tinha pessoas que falavam em público. Então não é nada de outro mundo. O que será que acontece com as pessoas que têm essa dificuldade? O que será que passa na mente delas, que as impede de falar em público? Que é diferente daquelas que conseguem. Existe um programinha mental que faz com que elas tenham essa facilidade ou essa dificuldade. Isso que a gente vai ver aqui. E aí depois vamos fazer alguns exercícios para identificar como é que rodam esses programinhas que nos impedem ou nos ajudam. Certo? Mas a ideia é falar sobre modelagem. Porque modelagem nada mais é do que algo que todos nós fazemos. Modelagem é você observar alguém fazendo algo e rapidamente replicar o que essa pessoa faz. O que, por exemplo, nós modelamos na nossa vida? Tem ideia? Nossos pais, na maioria das vezes, os principais modelos que nós temos são os nossos pais, né? Por quê? Porque a nossa mente, e aí eu já faço esse link com o medo, a nossa mente, ela tem um programa principal que roda o tempo todo, que é o da sobrevivência. A nossa mente tenta buscar a sobrevivência o tempo todo. Então, quando tem algo que nós não estamos conseguindo fazer, é porque inconscientemente eu acredito que isso vai afetar a minha sobrevivência. Já pararam para pensar nisso? Tá bom, mas como assim? Falar em público vai afetar a minha sobrevivência? Para aquelas pessoas que têm dificuldade, sim. Tá bom, mas se eu estou aqui falando em público, eu estou aqui. Será que a minha sobrevivência está em risco? Será que alguém aqui pode... Ninguém está armado, né? Obrigado. Não, ninguém vai afetar a minha sobrevivência aqui. Porém, existe um programinha mental que diz assim, é possível... Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? Se eu fizer tudo errado aqui hoje, vocês não gostariam de ir embora. É a pior coisa que pode acontecer, concorda? Eu não vou morrer por causa disso. Acho que não também. Até porque nunca aconteceu. Eu espero que não. Eu espero que vocês não vão embora. Mas vamos lá. O que poderia acontecer se vocês levantassem e fossem embora? Talvez eu me sentisse inadequado. Talvez eu sentisse que as pessoas não gostam de mim. Talvez eu sentisse que eu não sou aceito. E o que acontece comigo se eu não for aceito? Talvez as pessoas me abandonem. As pessoas me abandonar é perigoso? Para mim? Pode ser, né? Porque se eu estou em grupo,
eu tenho mais chances de sobreviver do que se eu estiver sozinho, concordam? Então, eu aprendi lá na minha infância que se eu ficar sozinho eu posso morrer. Quando eu sou uma criança e uma criança é abandonada, isso diminui muito as chances dela de sobrevivência. Então, naquele momento, na minha infância, eu aprendi. Se eu ficar sozinho, isso vai reduzir as minhas chances de sobrevivência. E isso não é bom. Então, eu começo a criar estratégias para que as pessoas gostem de mim, para que as pessoas queiram ficar perto de mim. E para que eu me sinta aceito, para que eu me sinta amado e para que eu sobreviva. Então, lá no fundo da minha experiência, tudo que eu quero é ser aceito para poder sobreviver. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu estou indo um pouco além, mas é essa a ideia. É que a gente se dê conta de que quando eu tenho um medo que me atrapalha, lá no fundo esse medo ele quer uma coisa: garantir a minha sobrevivência. Então eu já começo a desconstruir uma série de coisas. Porque se eu tenho um medo que me atrapalha, o que as pessoas dizem? Eu estou me sabotando, eu me faço mal para mim mesmo. Esse medo me atrapalha, esse medo que é o meu mal. Não, nada disso. Esse medo quer garantir a tua sobrevivência. É interessante ter uma parte minha que busca a minha sobrevivência? Sim. Pô, é muito mais do que um aliado, direto, é um amigo, né? Ele está querendo o meu bem, ele está querendo que eu sobreviva. Mas por que ele acredita que eu posso... que isso pode afetar minha sobrevivência? Porque nesse momento que eu tenho medo de falar em público, não é o Marcelo adulto que está aqui. Não. É aquele Marcelo criança que aprendeu lá atrás que ficar sozinho é perigoso. Então, quando eu estou aqui na frente e eu acesso esse medo de falar em público, é porque aqui na frente eu estou acessando aquele menino. E o menino não sabe lidar com a rejeição. O adulto sabe. O adulto sabe que se todo mundo sair da sala agora, tá tudo certo. Eu vou sobreviver. Mas aquele menino não sabe. Aquele menino ele acredita que a sua sobrevivência vai estar em risco se as pessoas não aceitarem. Então daí começam os nossos medos. Então nós modelamos dos nossos pais isso. Modelamos as coisas que... não só dos nossos pais, das grandes referências que nós temos na nossa vida, né? Professores, tios, família, as pessoas que eram referência. Até mesmo dos amigos. A questão é a seguinte: quando eu modelo o tempo todo, como é que eu aprendo a caminhar, por exemplo? Todo mundo aqui sabe caminhar? Ok. Como que eu aprendo a caminhar quando eu sou uma criança? O meu pai chega e diz assim: ó filho, eu vou te dar aqui um manual de como caminhar e você vai seguir esses passos e vai sair caminhando. Não, não é assim, né? Como é que a gente faz? A gente observa as pessoas que caminham. Se elas caminham... Primeiro, eu sou uma criança, eu olho os adultos fazendo isso. Se eles são adultos, significa que eles sobreviveram. Se eles sobreviveram, é uma boa ideia eu ficar parecido com eles. Talvez eu sobreviva também. Então eu começo a querer imitar os adultos. E aí eu vejo meu pai lá caminhando e eu quero caminhar igual a ele. E aí eu começo num primeiro momento, todo desajeitado, mas caio, levanto, mas logo em seguida eu aprendo. Então eu observo as pessoas que fazem de uma maneira que funciona e eu começo a imitá-las para replicar aquilo que está funcionando. E isso serve para tudo que nós aprendemos até hoje na nossa vida. Tudo que nós aprendemos, desde caminhar, falar, escovar os dentes, vem desta modelagem. Nós observando pessoas fazer e replicando. Claro que depois a gente coloca um pouco do nosso jeito, né? As pessoas me diziam muitas vezes: você caminha igual ao seu pai. Provavelmente sim, porque eu observei ele. Mas é claro que eu começo a colocar o meu jeito em algum momento. Começo a colocar o meu estilo, sem nenhum problema. Então a modelagem é isso. É eu começar a observar as coisas que funcionam no mundo. Tranquilo? Falando em modelagem, né, eu fui modelar esse cara aqui, que é o Richard Bandler. Ele é o criador, um dos criadores, mas o principal criador da programação neurolinguística. E ele chegou na programação neurolinguística através também de modelagem.
observando coisas que funcionavam e ele se perguntava, será que é possível, primeiro, eu saber o que se passa na mente das pessoas que têm sucesso? E ele começou a investigar isso. Depois disso ele se perguntou, tá bom, agora que eu já sei o que se passa na mente dessas pessoas, será que eu consigo replicar o que elas fazem e eu também ter sucesso? Isso que ele testou ao longo dos últimos 40 anos. E ele descobriu que sim, que é possível você replicar esses resultados. Por exemplo, você vê alguém que fala bem em público e você identificar como essa pessoa faz e replicar os resultados dessa pessoa. Isso que a gente vai fazer hoje. Mas como que ele descobriu isso? A principal descoberta do Richard Bandler é que toda experiência que nós temos na nossa mente não é simplesmente o pensamento solto. Não, toda experiência possui uma estrutura subjetiva. E essa estrutura subjetiva, ela é o seguinte, ela tem uma parte visual, algo que eu vejo, ela tem uma parte auditiva, algo que eu ouço, e ela tem uma parte sinestésica, algo que eu sinto. O C não é de sinto com C, tá, gente? O C é porque é o sinestésico, é o toque, né? Sinestésico. O O e o G também fazem parte do sinestésico, mas aí eu estou falando de olfato e o gustativo, que é o paladar. Então os nossos 5 sentidos os nossos 5 sentidos nos trazem informações do mundo e nós organizamos na nossa mente essas informações para criar as nossas experiências. Então, na PNL nós damos o nome dessa estrutura de VACOG. Visual, auditivo e sinestésico. E o Richard Bandler descobriu exatamente isso. Que quando nós mudamos a nossa experiência subjetiva, nós mudamos também os nossos comportamentos, mudamos os nossos resultados. Por exemplo, quando vocês olham para essa imagem, apenas percebam que tipo de efeito essa imagem gera em vocês. Quando vocês olham para essa imagem. Internamente. O que acontece se eu pegar essa imagem e deixar ela preto e branco? Tirar a cor dela. Fica diferente? Olha só. É diferente? Então, quando eu mudo as imagens da minha mente, eu consigo mudar a minha experiência em relação ao que eu estou vendo. Por exemplo, se eu pegar uma lembrança que eu tenho, lembrar de algo que eu não gosto, que me incomoda, essa lembrança talvez venha através de uma imagem, algo que eu vejo. Tá bom, essa imagem ela tem características, ela tem tamanho, ela tem cor, ela tem brilho, ela tem localização. Eu posso mudar as características dessa imagem e mudar a experiência que eu tenho. Eu posso pegar essa imagem colorida que me incomoda e deixá-la preto e branco, transformá-la num quadro com moldura, deixá-la pequenininha. Tudo isso foi testado e verificado que nós mudamos as nossas experiências subjetivas através dessas mudanças. Certo? Aqui eu estou falando só de imagem, mas nós podemos fazer isso para sons, podemos fazer isso para sensações também. Então, começamos a mudar as nossas experiências subjetivas através dessas mudanças que nós chamamos de submodalidades. Tranquilo até aqui? Legal. Então, vou falar um pouco sobre falar em público. Eu estou aqui hoje falando para, não sei, cerca de 15 pessoas e eu confesso a vocês, estou muito tranquilo. Muito tranquilo. Falando o que vem na minha mente e me divertindo aqui. Mas nem sempre foi assim. Quando eu cheguei na Escola Livre, não era tranquilo para mim falar em público. Provavelmente, se fosse alguns anos atrás, 10 minutos antes dessa aula eu ia estar no meu cantinho, quietinho, e fazendo um trabalho interno para poder estar aqui. Porque antes disso eu sentia o coração acelerado, sentia as mãos suando, às vezes o corpo tremendo, às vezes gaguejava, às vezes dava uma secura na minha garganta e eu precisava tomar água. Até hoje eu deixo o copinho d'água aqui. Mas é claro que isso a gente começa a trabalhar, a gente começa a treinar, a gente começa a se desenvolver e a aprender como fazer essas mudanças.
Mas por que eu fiz isso, né? Talvez alguns de vocês digam, eu não gosto de falar em público e não quero falar, não tenho essa necessidade. Ok, não há nenhum problema nisso. Cada um vai até onde quer. Mas eu tinha essa ambição de me tornar um treinador, de estar aqui na frente hoje. Então, eu busquei como fazer através da PNL, através da hipnose, através da comunicação generativa, para estar aqui hoje, tranquilamente. E aí eu falo com os guris, eu digo, cara, essa aula aqui eu montei hoje à tarde. Fui ali, organizei um pouquinho, não planejei isso que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando daquilo que é a experiência que eu tive e que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, mas sim, alguns anos atrás eu estaria com essa palestra pronta 1 mês antes, né? E testado várias vezes, né? Mas não. Apenas pegar algo que a gente conhece e expor aqui de uma forma muito tranquila e de uma forma divertida. Essa que é a ideia. Certo? Então, eu queria perguntar para vocês assim, como que vocês acham que se criam os medos? Eu falei um pouquinho sobre a questão de sobrevivência, né? Mas como que vocês acham que se constroem os medos na nossa mente? Só que tem que ser um de cada vez, gente. Perfeito, perfeito. É isso. Uma experiência ruim que a pessoa teve. E uma experiência ruim que uma pessoa teve quando? Criança. Uma experiência que eu tive hoje como um adulto não vai ter o mesmo impacto que teria para uma criança de 4, de 5, de 6, de 7 anos. Não. Porque para a criança ela está descobrindo o mundo. E naquele momento em que ela está descobrindo o mundo, tudo se torna muito maior do que realmente é. Ela superdimensiona as experiências que ela tem. Então, muitas vezes, um pai gritando mais alto com a criança, cria-se algo muito maior do que realmente é para aquela criança, né? Então, os nossos medos, eles são invariavelmente, e eu falo isso porque eu fiz um projeto de pesquisa com muitos atendimentos, especificamente para medo, e em todos os atendimentos que eu fiz, o momento onde a pessoa aprendeu a experimentar esse medo foi na infância. Ao máximo uns 12 anos, invariavelmente, do 0 aos 12 anos. Então, os nossos medos são aprendidos da infância. Mas como que se dá esse aprendizado? Esse aprendizado é simplesmente o seguinte, eu vou dar um exemplo sobre falar em público. Eu atendi uma moça que ela é uma empresária e ela está expandindo o negócio dela. E aí ela tem essa necessidade de cada vez mais dar palestras, de cada vez mais expor aquilo que ela está fazendo. E aí eu fiz um atendimento com essa moça para falar em público. Ela me chamou. E aí, investigando a experiência subjetiva dela, a gente chama de momento do aprendizado, onde ela aprendeu a ter esse medo. Eu vou contar para vocês que cena foi essa. Ela foi no dentista com a mãe dela, e aí ela saiu do dentista e falou assim para a mãe, mãe, toda exaltada, assim, toda feliz, mãe, tu não sabe, eu fiz uma obturação. Uma criança de 5 anos. A mãe olhou, achou engraçado. A criança falou obturação e a mãe riu. Quando a mãe riu, na melhor das intenções, o que foi construído na mente daquela criança? Se eu falar, eu posso falar errado. Se eu falar errado, vão rir de mim. Se rirem de mim, significa que eu sou inadequada. Significa que as pessoas não vão gostar de mim. Lembra que eu falei lá no início? Se as pessoas não gostarem de mim, eu fico sozinha. Se eu ficar sozinha, eu não vou sobreviver. Essa é a historinha de quem tem dificuldade de falar em público. Algum momento na infância, essa pessoa tentou se expor de alguma forma, e podem ser de diversas formas, e ela teve uma experiência ruim. E a mente dela, que é inteligente, quer proteger ela, diz assim, se daquela vez foi ruim, da próxima também vai ser. Isso é interessante de falar. Porque da forma que a gente fala, parece assim, não, tá botando a culpa no pai, tá botando a culpa no... Não, não é isso, gente. Muitas vezes, isso é a história que nós contamos para nós mesmos. Não significa que aquilo de fato aconteceu. Não significa que aquele tom de voz que o meu pai usou comigo, de fato foi aquilo.
mas foi como eu representei na minha mente aquilo. Então, a ideia não é essa, botar a culpa no outro, não é nada disso. Porque são vítimas de outras vítimas que também Claro, fizeram o melhor que podiam com o que tinham, né? a consciência do momento. Exato. Tu sabe que teve uma moça uma vez que num atendimento, ela trouxe assim, ela se sentia que não era amada, né? E aí, durante o atendimento, ela volta para um momento onde ela estava em casa, criança, bebê, a mãe foi esquentar a mamadeira para ela. E aí, deixou ela no berço e foi lá pegar a mamadeira. Durante 2 minutos que a mãe saiu de perto da filha, a filha criou que foi abandonada. E se eu sou abandonada, eu não sou amada. Isso, entende? Então, não significa que ela foi abandonada, mas que naquele momento, ela, enquanto criança, deu aquele significado para o que aconteceu. Então, isso é importante dizer. Não é o que o outro faz com a gente. É como nós representamos internamente aquilo que acontece. Nós damos significados para aquilo que acontece. E se nós damos significados para aquilo que acontece, nós podemos mudar o significado que nós damos. Essa é que é a grande questão. Então, a ideia é nós identificarmos onde que foi esse aprendizado para que a gente possa mudá-lo, mudar o significado que ele tem para nós. Simplesmente assim. E a gente não está interessado em saber se aquilo realmente aconteceu, se aquilo é nossa mente nos dando sinais, não importa. O que importa é que para você aquilo aconteceu. A gente trabalha com isso. Tranquilo? Legal. Eu vou mostrar para vocês rapidamente essa moça que eu atendi, ela me mandou depois um áudio. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês escutarem. Marcelo do céu, eu comecei a enfrentar mais ainda dá aquela travadinha, dá aquela tremidinha, mas depois eu tô conseguindo me soltar. Não tô mais com medo do público. Eu dei uma travadinha porque eu esqueci mesmo do que eu tinha que falar. Aí quando eu fui falar mesmo, a parte que eu domino, aí soltou, teve risada, teve dancinha. Foi muito bacana. Estou muito satisfeita com o teu trabalho. Depois daquilo ali eu comecei a ter um pouco mais de coragem. E meus eventos estão cada vez melhores e eu estou vendendo muito melhor também. Legal. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, saiu meio baixinho, mas é isso, ela falou ali que ela conseguiu, né? E ainda experimentava um pouco de nervosismo, o que é natural, né? Ela está viva, afinal de contas, mas que ela conseguiu estar lá, se divertindo, enfrentou o público e está vendendo mais, inclusive, né? O que era importante para ela, porque é uma questão do trabalho dela, né? Então, ela atingiu o resultado que ela estava querendo, né? Isso com uma sessão apenas. Então, ele voltou para a capa, não sei porquê. Então, eu quero saber assim, eu quero mostrar para vocês um pouco como é que faz. Para quem tem dificuldade de falar em público e para quem tem facilidade de falar em público, certo? Então, rapidamente, sim, eu gostaria de saber, assim, das pessoas que falaram lá no início que tem essa dificuldade, quem que poderia me ajudar rapidamente? Apenas, não é um processo de mudança, tá, gente? Pelo menos ainda não. Apenas quero identificar como que roda essa experiência, para que a gente aprenda que tipo de experiência roda na mente da pessoa que tem essa dificuldade. Quem que pode me ajudar? Pode? Legal. Eu vou te pedir para sentar aqui, pode ser? Olha só, eu vou fazer algumas perguntas. O teu nome? Elisângela. Elisângela. Eu vou fazer algumas perguntas para Elisângela para a gente identificar como que ela cria esse filme na mente dela. E aí a gente vai ter bem especificado como que acontece isso. Deixa eu te ajudar aqui. Não, abaixada. Não. Tranquilo. Elisângela, você tem dificuldade de falar em público? Tenho. Como você sabe? Ai, o suor frio, o medo. Quando você pensa em falar em público, você começa a suar. É isso? O
eu fico, dá aquele vermelhão assim, e eu não... Tá bom. Agora você está experimentando um pouco disso? Se eu não ficar olhando muito pro pessoal e como é um grupo pequeno, eu Sim. não consigo mais. Sim. Se você olhar agora pro pessoal, já não é tão confortável. Não é muito confortável. Tá bom. Fecha os olhos um pouquinho. Quero apenas que você preste atenção no teu corpo agora. E imagina que você, daqui a pouco, não agora, vai falar com um grupo de pessoas. Eu quero que tu perceba apenas como é que fica o teu corpo. Tem algo que você está vendo, alguma imagem na sua mente. Tem algo que você está ouvindo, talvez dizendo para você mesma. E algo que você está sentindo no teu corpo. E para isso que você está vendo, ouvindo e sentindo, você dá o nome de medo. Exatamente. Mas vai percebendo como que isso acontece aí. Enquanto você vê, ouve e sente. Ok. Quando for o suficiente, você pode devagarzinho abrir os teus olhos e vir retornando. Bem devagar. Ok. Olha para cima um pouquinho. Certo. Vou te fazer algumas perguntas, pode ser? Olha só. Quando você estava de olhos fechados, tinha alguma imagem na tua mente? Não? Era tudo escuro? Tudo escuro. Tá. E aí você ouvia alguma coisa? Nem algum pensamento seu? Acho que mais eu só me trouxe assim, a lembrança assim, de alguma coisa assim, da minha infância, assim, que tinha muito aquela coisa que criança fica quieta, não fala muito, mas não... Você ouviu algo assim? É. Ok. É a sua voz ou de outra pessoa? Eu lembro muito dos meus avós, né? Tá, Lembrança. ok. E você viu eles ou era toda a tela preta mesmo? Tela preta. Toda a tela preta, tá. E aí tinha uma sensação no corpo? Como é que era a sensação? Como é que eu posso dizer? De angústia, de mal-estar. Ok, algo aqui. Isso. Tá bom. Ok, dá uma boa respirada. Ok. Eu já volto aqui, tá? Já volto aqui. Só um momento. Não, só vou vir aqui. Olha só, gente. Visual, tinha uma imagem? Sim. Escuro. O escuro. Tudo escuro. Tela preta é uma imagem? Eu vejo tudo escuro. Legal. Então tinha uma imagem, tela preta. Tinha som? Tinha sensação? Certo. Agora imagina o seguinte. Se eu disser para você assim, qualquer pessoa daqui, eu vou convidar você a entrar nessa porta aqui, tá? Só que você vai entrar sozinho, tá? Aqui tem uma sala, você vai entrar sozinho nessa sala e nessa sala tá tudo escuro, você não vai enxergar nada. É tranquilo para vocês entrarem? Tranquilo não é, mas eu... Tranquilo não é, né? Perfeito. Então eu já começo a ficar um pouco inseguro de saber que eu vou entrar num lugar escuro que eu não enxergo nada. Concorda? Tá bom. Você vai. Ok. Agora imagina além disso ter uma voz de alguém dizendo para você calar a boca e uma sensação de pressão no peito. Sim, eu não disse que era fácil. Não, eu sei. Eu tô só tentando criar a experiência para vocês do que tá passando aqui. Entende? Eu vou entrar numa sala, eu não enxergo nada que tem uma voz dos meus avós falando comigo e tem uma pressão no meu peito. Aí eu já não sei se eu iria. Pois é, percebe? É esse cenário que ela visita quando vai falar com... Isso, perfeito, é isso. Só que além disso, não é a Elisângela adulta. Que idade você tinha quando os avós falavam isso? Eu era criança, tinha 6. 6 anos, percebe? Então não é uma mulher, é uma criança de 6 anos. Agora imagina para uma criança de 6 anos entrar numa sala escura, com pressão no peito e ouvindo o que ela ouve. Gente, nenhum de nós iria, essa é a verdade. Então, enquanto ela rodar na mente dela essa historinha, ela não vai conseguir falar em público. Ou vai conseguir, mas de uma forma muito desconfortável. Certo? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Legal. Eu vou te ajudar se você quiser até o fim, tá? É você que vai me dizer, tá? Pode ser. Legal. Mas antes disso eu vou fazer um outro teste. Não com você, tá? Eu quero saber quem que tem... Não, pode ficar.
eu quero saber quem que tem facilidade de falar em público. Você tem? Legal. Qual que é o seu nome? Roger. Roger. Você tem facilidade de falar em público? Sim. Tá. Eu vou te fazer o mesmo exercício que eu fiz com ela para ver qual é o filme que passa aí. Pode ser? Pode. Topa? Vamos lá. Só se quiser. Sem problema. Sem problema. Tá. Vou te pedir para sentar aqui, então. Muito bem. Você fala com frequência em público? Fala. Tá. Teve alguma vez que você falou recentemente que você lembra? Teve. Tá. Então só lembra desse dia, tá? Eu vou pedir para você fechar os teus olhos e voltar para lá. Mas não é para você se ver, é para você estar lá, sendo quem você é. Uhum. Ok. Então esteja onde você está agora. Percebe o que você está vendo, o que você está ouvindo e o que você está sentindo onde você está. Talvez tenha algum tipo de imagem que vem na tua mente. Talvez tenham coisas que você diz para você mesmo. E talvez tenham sensações que você experimente enquanto está aí. Eu não sei que tipo de sensação é, mas você sabe. Então, estando aí onde você está, vai percebendo tudo que você consegue perceber estando aí. Isso, muito bom. Quando for suficiente, você pode dar uma boa respirada e vir retornando. Bem devagarinho. Ok. Ok. Tudo bem? Tudo certo. Certo. Conseguiu identificar alguma imagem? Sim. O que você via? Da sala onde eu estava dando treinamento. Ok. Pessoas. Aham. Tá. E o que você dizia para você mesmo? O que eu dizia para você? O que eu dizia para eu mesmo? Ali no momento ali da sala ali, não consigo ver algo que eu diria que eu estava Tá. dizendo para mim mesmo. Não consigo Tá. imaginar. Ok. E aí a sensação? Como é que era a sensação? Uma boa sensação. Como é que você sabe que era uma boa sensação? Porque isso, o que eu faço, quando eu me apresento, quando eu falo, eu gosto de fazer isso. Essa é a expressão dele, do corpo dele. Uhum. Um sorriso. Exato, exato. Era confortável. Muito confortável. Ótimo. Sentia esse conforto em alguma parte do corpo ou no corpo inteiro? No corpo inteiro. No corpo inteiro. Legal, legal. Percebe, gente? Escuro, ouvindo coisas da infância, pressão no peito. Vendo o que está acontecendo agora, não percebendo nenhum som naquele momento, talvez seja o silêncio, talvez seja o que ele ouve na sala, e a sensação é confortável. Duas experiências diferentes. Uma que funciona para quem quer falar em público e uma que não funciona para quem quer falar em público. Temos aqui então duas experiências subjetivas de histórias que nós criamos na nossa mente e que têm resultados diferentes. Tranquilo? Legal. Obrigado, cara. Uma salva de palmas pro Roger. Agora a ideia é a seguinte. Legal. Elisângela, quer mudar isso? Quer. Quer? Tá bom. Então a gente vai mudar isso. Como é que você quer ficar? Confortável. Confortável. Confortável para falar em público. Quando você quer ficar confortável para falar em público? Agora. Agora? Mas se você ficar confortável agora para falar em público, você vai poder testar isso? Acredito que sim. Você testaria? Testaria. Se tivesse confortável? Ok, ok. E depende de quem ficar confortável para falar em público? De mim mesmo. De você mesmo. Ótimo, que bom, que bom. E se você ficar confortável para falar em público agora, tem alguém que pode perder com isso? Não. Não, as pessoas ganham. Talvez. Talvez ganhem. Ok. E você ganha alguma coisa? Ganho. O que você vai ganhar se você ficar confortável para falar em público? Eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais confiante, mais segura. E o que você vai fazer com essa confiança, com essa segurança? Acho que eu consegui me comunicar melhor com as pessoas. E é importante para você se comunicar melhor com as pessoas? Muito. Pensa no que isso vai mudar na tua vida, se comunicar melhor com as pessoas. Tudo, né? Porque a nossa
nossa vida é se comunicar. Certo, certo. Consegue pensar, não precisa nem me dizer, mas consegue pensar o que você vai fazer quando você estiver segura para falar com as pessoas? Sim. Certo. E é importante para você. Você deseja ficar assim. Sim. E como é que você tem que estar para poder falar confortavelmente com as pessoas? Dominando o assunto, estando tranquila. Certo. E teve algum momento da tua vida que tu estava muito tranquila, não para falar em público, para qualquer coisa da tua vida que tu estava tranquila? Teve. Teve. E não precisa me dizer o que foi, mas quanto tempo faz isso? Em qualquer situação, tranquila. Um momento que você estava muito tranquila para fazer qualquer coisa, mas que você gostou do resultado que teve. Deixa eu pensar. Tá, já sei. Já sabe. Quando foi? Em tempo. Quanto tempo faz? Foi uma entrevista que eu fiz até para trabalho. Já faz umas 3 semanas. Ok. Ah, recente. Recente. Você estava muito tranquila lá. Legal, legal. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou te pedir para voltar para esse momento que você estava muito tranquila, certo? E aí você vai perceber como que essa tranquilidade ela se manifesta. Pode ser? Legal. Então quando você estiver pronta, eu vou pedir só para que você fique de frente, pode ser? Legal. Então quando você estiver pronta, deixa eu te ajudar aqui. Tá. Tá firme aí? Tá. Legal. Acho que não vai não. Tá. Então, vou te pedir apenas para fechar os teus olhos, dar uma boa respirada. A principal coisa a partir de agora é você perceber o teu corpo. Perceber como está o teu corpo enquanto você respira. E você vai inspirar tranquilidade e expirar tensão. Inspira tranquilidade e expira tensão. Ótimo, muito bom. Vai percebendo enquanto você escuta a minha voz, respirando, os batimentos do teu coração, a temperatura do teu corpo, que vai aos poucos relaxando, bem devagarzinho. Muito bom. E enquanto você vai relaxando, vai deixando devagarzinho a tua mente te levar para aquele momento bem específico que você sabe qual é. Aquele momento em que você estava muito tranquila. Mas o principal não é que você veja a Elisângela, é que você seja essa Elisângela. Como se pudesse entrar lá. E a partir de agora, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo e sentindo o que você está sentindo. Exatamente. E o teu corpo já começa a manifestar essa tranquilidade, que talvez se manifeste em alguma parte do teu corpo, mas logo em seguida se espalha por todo o teu corpo. E se você vai ficando mais e mais e mais tranquila. Muito bom. Exatamente, você está indo muito bem. Lembre-se sempre de nunca se esquecer de se lembrar dessa tranquilidade que você experimenta agora. Exatamente. E enquanto você experimenta essa tranquilidade, vai percebendo o que você está acreditando sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas. Vai percebendo nesse momento em que você está totalmente tranquila, quem você é. Quem é você nesse momento? Exatamente. E quando você percebe quem é você percebe que você está conectada com algo muito especial. Você está conectada com aquilo que muitas vezes nós chamamos de essência. E na nossa essência não há espaço para medo, não há espaço para ansiedade, não há espaço para nada que nos atrapalhe. Há espaço apenas para tranquilidade. Essa tranquilidade que toma conta do teu corpo. Muito bom, exatamente. E agora você pode deixar essa tranquilidade ainda mais forte. Porque quando você se conecta com a tua essência, você se conecta com algo muito maior. Que vai te permitir, de alguma forma, cumprir a tua missão nesse mundo. Seja qual for essa missão. Você vai cumprir essa missão. Exatamente. E a primeira parte da sua missão é aceitar a tua essência. Aceitar quem você é. Aceitar o que há de melhor em você. E a segunda parte da tua missão, a partir de agora,
é você mantendo essa tranquilidade que você experimenta aí, você bem devagarzinho voltar no tempo. Voltar no tempo e encontrar lá atrás, mantendo a tua tranquilidade, encontrar uma Elisângela bem mais jovem. Talvez ela tenha 6 anos ou algo perto disto e ela está precisando da tua ajuda. E você agora, do teu jeito, pode ser através de luz, de brilho, de energia, até mesmo de um abraço. Você envia para ela essa tranquilidade. Isso, e deixa que ela receba, a partir de agora, toda essa tranquilidade, que vai tomando também conta do corpo dela. E aí você fala para ela bem assim, pode ficar tranquila, você vai sobreviver. Eu venho lá de onde eu venho para te garantir, você vai sobreviver a tudo e a todos. Você vai se tornar uma mulher capaz de fazer muita coisa na tua vida. Conectada com algo que é importante para você, com a tua missão, com a tua essência, você vai se tornar essa pessoa. Porque aqui nesse momento você vai sobreviver. Então dá um abraço nessa menina, dá um abraço nela e traz ela para perto de você. E agora vocês duas, de um jeito muito tranquilo, podem reescrever a tua história, passando por vários momentos. Talvez aos 6, aos 7, aos 8 anos, percebendo tudo que vai mudando ao longo desse caminho, de uma forma muito tranquila. E aí passa pelos 9, 10, 11, 12 anos. Muito bom. 13, 14, 15, 17, 18 anos. Até chegar na fase adulta. E quando chega na fase adulta, você sabe que tem muito mais coisa ainda pela frente que você pode realizar. Basta que você olhe lá para frente e veja onde você quer chegar. Com toda essa tranquilidade, tudo que você vai fazer, os sonhos que você vai realizar, as pessoas que vão estar junto de você. Exatamente. E se você realmente quer ser essa Elisângela, vai para lá agora. Exatamente. E esteja aí, vendo o que você vê, ouvindo o que você ouve e sentindo o que você sente. Percebendo no teu corpo toda essa tranquilidade. Exatamente. Muito bom. E a partir de agora, experimentando toda essa tranquilidade que você experimenta, é a hora de você testar. Testar o quanto você fica tranquila em relação a alguns desafios. E você já pode ir pensando num desafio que você tenha, que talvez seja hoje, talvez seja amanhã, talvez nos próximos dias. Não importa. Importa que você saiba quando é. E eu vou contar até 3, para que no 3 você possa ir para lá. A partir de agora. 1, 2, 3. Vai para lá. Isso. Estando aí onde você está, vendo o que você vê, ouvindo o que você ouve, sentindo o que você sente, vai experimentando essa tranquilidade aí. E tudo que vem junto com ela. Exatamente. E enquanto você experimenta, tudo que você experimenta, vai percebendo como é que está o teu corpo, como você age e reage nesse desafio. Exatamente. E aí você percebe os resultados que você tem e o quanto que você gosta desses resultados. O quanto eles são importantes para você. Muito bom. E se você gosta desses resultados, você pode olhar para trás, perceber tudo que você passou para chegar até aqui e o quanto valeu a pena trilhar todo esse caminho. Exatamente. Muito bom. E aí você percebe que aquele desafio que era tão grande já não é mais tão grande, que você pode lidar com desafios ainda maiores. Então vai pensando num desafio ainda maior do que este, para que você possa experimentar. E eu vou novamente contar até 3, e lá no 3 você vai para o teu segundo desafio. Isso. A partir de agora. 1, 2, 3. Isso. Estando aí onde você está, vendo o que você vê, ouvindo o que você ouve, sentindo o que você sente. Percebe o teu corpo nesse segundo desafio? Muito bom. A tua tranquilidade, que você lembra de buscá-la. Isso. E vivencia esse segundo desafio. Vendo, ouvindo e sentindo. Muito bom. Percebendo os resultados que você tem, quanto você gosta deles.
Novamente olhando para trás, percebendo quanto valeu a pena chegar até aqui, quem você é nesse momento, que aquela menina já cresceu e que você é capaz agora de lidar com desafios ainda maiores. Eu quero que você pense num terceiro desafio, maior que aqueles primeiros, e que você no 3 vá para lá. 1, 2, 3. Agora. Isso. E estando onde você está, vendo, ouvindo e sentindo o que você está vendo, ouvindo e sentindo, experimenta o teu corpo, a tua tranquilidade, fazendo o que você está fazendo aí. Muito bom. E enquanto você vai vendo, ouvindo e sentindo tudo que você está vendo, ouvindo e sentindo, aproveita esse momento. Do teu jeito. Exatamente. E nos próximos segundos você vai experimentar estar aí. Ótimo. Muito bom. E quando você achar que é suficiente, no teu tempo, devagarzinho, sem nenhuma pressa, como se estivesse voltando de uma longa jornada, de uma longa viagem, você pode vir retornando para aqui e para agora. Tudo bem? Tudo bem. Ok, dá uma boa respirada, olha para cima. Isso. Tudo certo? Certo. Quer nos falar um pouco da tua experiência? Da experiência do que tu fez agora? Isso, de como foi isso que nós fizemos? Eu sempre tive dificuldade para falar em público. Primeiro porque eu já era muito tímida, né? Sim. E depois eu tive que aprender a falar, mas nunca foi uma coisa muito fácil chegar. Tanto que acaba vindo todas as inseguranças, aquelas críticas na cabeça, né? Pensando assim que as pessoas estão sempre me julgando. Então, falar aqui na frente não é fácil. Às vezes eu consigo, né? Dominar um pouco mais esse medo, mas tem momentos que não consigo. Perfeito. Eu travo e não desenrolo o assunto, né? Uhum. Então, E aí você conseguiu, durante esse exercício, experimentar tranquilidade? sim. Legal. E aí você mandou a tranquilidade para aquela menina lá do passado, é? Sim. Ajudou ela a evoluir, a crescer. Foi isso? Não é fácil encontrar. Imagino. Não é fácil. Eu imagino. Tu olhar pra dentro de si mesmo. Sim. A gente levanta o tapete e às vezes tem coisa lá embaixo do tapete, né? E aí como é que foi? Depois você teve alguns desafios. Como é que foram esses desafios? Lembra deles? Lembro. Como é que foi? Assim, não precisa dar conteúdo do que foi. Mas assim, como é que tu te percebeu lá? Eu me senti bem. Se sentiu bem? Ok. Foi bem tranquilo, assim, foi coisas que eu quero fazer na minha vida e que eu pretendo realizá-las. Certo. E que envolve realmente falar com outras pessoas, Sim. envolve falar em público, então Perfeito. desenvolver esse lado. Legal. E aí você gostou dos resultados que você teve nesse desafio? Sim, e espero que isso se concretize. Perfeito. E agora, quando você falou com esse pessoal aqui, como é que foi? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Quando você olha pra eles assim... Tranquilo? É? Legal. Diferente de antes? Pouco. Um pouco. Ok. A ideia é essa, que você possa ficar tranquila pra falar. Eu não sei nem se esse é o seu objetivo, né? De falar assim como a gente tá agora. É. Não, tem um Tem? objetivo. Tá. Tem um objetivo. Tem um objetivo parecido com esse. Ok. E quando você pensa nele agora? Eu quero realizar ele, né? E você se sente como quando pensa nele? Eu tô feliz com a possibilidade de poder, se eu conseguir chegar um dia com um amigo meu que ele me convidou para falar em público com ele. Legal. Pra fazer uma palestra junto com ele. Perfeito. Eu ia adorar. É? Se ele te convidasse, você iria? Eu quero ir. Legal. Eu só tenho que estar preparada. Sim. Legal. E eu espero que isso dê resultado. Por favor. Perfeito. Aí depois você me conta, né? Não,
Eu vou te mandar o link do vídeo. Isso, exatamente, vou querer saber. Legal, muito bom, deixa eu te agradecer. Obrigado, uma salva de palmas. Pode deixar. Hã? Legal, legal. O que acontece, né, gente? Se o aprendizado está lá na infância, eu preciso identificar esse momento para poder ressignificar o que aconteceu lá. Eu preciso voltar lá, por mais desconfortável que seja, mas não voltar como eu estava lá, porque lá eu era uma criança. Eu preciso voltar preparado. Se eu quero estar tranquilo, eu preciso estar tranquilo quando eu estiver lá, quando eu voltar lá. E aí, quando eu chego como um adulto, de frente para aquela criança, e eu ajudo ela a ficar tranquila, eu ajudo ela a crescer, eu ajudo ela a evoluir, aí então aquela criança vai aprender. Ela vai crescer, vai evoluir e vai se tornar alguém cheia de recursos para fazer o que ela quiser. Eu fico me perguntando o que mais dá para fazer, né, gente? O que mais dá para fazer se eu aprendo a lidar com esses programas neurolinguísticos que nos ajudam ou nos atrapalham? Então, a cada teste que a gente faz, a gente fica, de fato, impressionado, porque dá para fazer muita coisa. Dá para aprender a ficar confiante, a ficar tranquilo, aprender a lidar com as minhas próprias limitações. Essa é que é a ideia. Eu quero saber de vocês, assim, que observaram o processo. O que vocês perceberam ou o que vocês querem perguntar daquilo que vocês viram? Eu vi que você percebeu alguma coisa em que a gente acessa o medo da gente. Sim. No caso dela, vamos supor assim. Eu estava pensando assim, a diferença que eu gosto de falar em público e talvez ela tenha dificuldade de falar em público. Sim. Ela talvez acessa um medo, acessa uma situação, acessa uma fraqueza. E eu, na hora de eu fazer isso, o externamento, ou, enfim, né, eu também sou músico, então às vezes toco em palco, então eu não tenho nenhum problema com conversar em público, me expor, então, assim, eu vejo que eu não acesso um medo. Sim. Eu acesso talvez um momento, uma experiência agradável que eu tive, eu acesso um momento de sucesso que eu tive, sei lá, alguma coisa assim. Mas a ideia, pelo que eu percebi, é que mesmo eu acessando, mesmo ela podendo acessar esse momento, ela pode transformar isso. Sim. E, então, isso. Foi isso. É isso. É o que realmente isso aqui não precisa ser fixo e tal. Eu posso transformar que nem a paisagem. Sim. Essa paisagem em algo bom, em algo que, em vez de me dar fraqueza, pode me dar força. Claro. Enfim, nesse sentido, foi o que eu percebi. Perfeito. Quer ver uma coisa? Elisângela, deixa eu te perguntar rapidinho. Quando você estava lá no desafio, tinha um que tinha a ver com falar em público. Tá. E naquele que tinha a ver com falar em público, percebeu que tipo de imagem tinha? Uma imagem colorida. Percebe? Antes era preto e branco, medo. Agora tem uma imagem colorida. E o som? Eu via que tinha movimento e coisa, mas não gravei som. Tá, ok. Não chamou atenção. Não. Percebe? Antes alguém falando algo para ela, depois, ou talvez seja um silêncio ou algo que ela não prestou atenção. E a sensação? Muito boa. Muito boa. Estava muito eufórica. Sensação no corpo? De euforia. De euforia, tá. Antes era uma pressão, agora é uma euforia. Percebe? O que mudou durante esse exercício? Mudou o estado mental. Mas o estado mental, ele vem da onde? Ele vem dessa estrutura aqui. Mudou a imagem, mudou o som e mudou a sensação. E quando muda essa estrutura, muda o estado mental, o estado emocional. Quando muda o estado emocional, muda o comportamento. Quando muda o comportamento, o que muda? Resultado. Então, mudando essa estrutura visual, auditiva e sinestésica, eu consigo mudar resultado. Se eu tenho medo, lembra que eu falei lá no início, o medo está me protegendo. Se eu estou me protegendo, está tudo bem. Se eu vou produzir uma mudança e eu preciso dessa permissão, mas como que eu faço para obter essa permissão? Eu preciso mostrar para a mente dela, porque a mente dela vai me perguntar assim, tá bom, eu posso ficar diferente para falar em público, mas para quê?
Para que eu vou sair daqui onde eu já conheço, onde é confortável, e eu vou me arriscar? Para quê? Então, Pra ouvir o cala-boca, pra ir... Então eu preciso saber que eu vou ganhar alguma coisa muito boa. E aí lembra que eu perguntei para ela, o que tu vai ganhar com isso? O que tu ganha depois que tu ganhar isso? Para ela se dar conta assim, eu vou ganhar coisas que são importantes e são mais importantes do que a segurança de ficar ali quietinha. Então ela precisa se conectar com esse ganho que ela vai ter também, para construir essa permissão. E tem uma frase muito legal do Robert Dilts, que é o diretor da Universidade da PNL lá na Califórnia, na qual nós somos afiliados, e que ele fala assim, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é quando nós temos uma crença que é muito mais forte do que o medo. Ou seja, o medo está lá, o medo existe. A questão é, para eu lidar com o medo, eu preciso construir que eu vou ganhar alguma coisa que vale muito mais a pena do que a segurança do medo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um cara que salta de paraquedas, a gente sabe que existe um risco ali, né? E se você perguntar para qualquer... Alguém aqui pula de paraquedas? Já? Tá. Sentiu medo? Claro que sim. O medo tá lá, né? Mas e... Oi? Venceu. Mas a pergunta exato. Agora a pergunta é a seguinte, o que te fez, mesmo com medo, ir lá? Tesão. É isso. É isso. Perfeito. Então ela acredita que ela acredita que o prazer que ela vai ter é muito mais forte do que aquele medo. E aí ela vai. Então, faz muito sentido para mim essa frase. A coragem não é a ausência do medo. O medo está lá. Ela sentiu o medo. Mas apesar do medo, ela se conectou. Claro, imagina. Mas eu tenho medo de altura parada, movimento não. Numa roda gigante eu tenho medo, agora numa montanha russa eu adoro. E no paraquedas? Quando tu põe o pé ali, a foto que eu tenho, quando tu põe o pé ali, quando tu tá subindo, que cagada que eu tô fazendo. Sim. Quando tu abre a porta que tu vai, quando tu pula, já foi, é maravilhoso. Legal. Valeu a pena? Sem dúvida. É isso. Então quando a gente... Como? Quero fazer também. Ótimo, ótimo. É isso aí. Mas na verdade quero fazer outro salto. Sim. Mas é isso. Pra gente ter essa permissão de enfrentar o medo, a gente precisa se conectar com algo que vale muito a pena. Na verdade a gente não pensa no risco quando a gente vê o prazer. Isso, exatamente. Quando a gente vê o ganho, vamos falar. Quando vê o ganho. Não interessa. Exatamente. Então eu preciso me conectar com esse ganho. Senão a minha mente, o meu guardião, aquele, que é a minha sobrevivência, ele vai dizer assim, tu não vai. E tem pessoas que vão para pular e congelam, né? E aí não conseguem. Tem? Então, por quê? Porque ela não se conectou com esses ganhos que ela vai ter quando ela saltar. Então, percebe? Existem esses programas que passam na nossa mente que nos ajudam ou nos atrapalham. No caso da Elisângela já ficou muito claro. Eu estou no escuro, tem gente falando comigo, me dizendo coisas e eu sinto a pressão. Não consigo falar em público. Eu estou vendo as coisas coloridas, eu não ouço nada importante que mexe comigo e eu sinto euforia. E tem mais do que isso. Respondendo a tua pergunta ainda, mais do que mudar essa estrutura, agora ela é uma adulta. E não mais aquela menina dos 6 anos. Então ela acessou o que um adulto faz. Que é vir aqui e, cara, vou falar. Se não gostarem, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Vamos combinar, né? Não vai agradar todo mundo. Mas aí mudou a conexão. Qual conexão? Não, a dela, o que ela fazia, ela mudou uma conexão de medo para uma conexão, mudou a conexão da criança com medo para a mulher, vamos supor, Sim. que encara diferente os seus medos. Sim. Metaforicamente, nós podemos dizer assim, aquela criança cresceu. Se o medo ele busca a minha sobrevivência, eu não vou acabar com ele. Ele precisa estar lá. Eu preciso ter alguém que me protege. Senão eu pegaria meu carro agora e saia 200 por hora. Eu preciso ter esse medo. Agora, eu ainda sei ficar com medo. Porque se um momento da minha vida ele foi útil, ele pode ser útil de novo. Agora, eu começo a gerar outras escolhas. Além de ficar com medo, eu também sei ficar confiante.
eu também sei ficar tranquilo, eu também sei ficar eufórico. Eu começo a construir novas escolhas de como eu vou me comportar naquele contexto. Então, ao invés de me comportar como, entre aspas, um robô que sempre faz igual, eu me comporto como uma pessoa que tem escolhas. Essa é que é a liberdade da coisa, sabe? A PNL ela é a arte de gerar novas escolhas. Eu vou gerar novas escolhas para que eu possa agir diferente. E eu não vou deletar o que eu já aprendi, porque se eu aprendi foi útil em algum momento da minha vida. E todos nós, quando eu falo assim a criança, todos nós temos as nossas crianças, né? E não há nenhum problema. O problema é quando eu quero fazer uma coisa e não consigo. Aí é o problema. Quando eu quero vir aqui falar com vocês, eu começo a gaguejar, começo a tremer, começo a suar, e eu não consigo. E aí me dá vontade de sair correndo. Aí tá me atrapalhando. Aí eu começo a querer mudar, começo a querer fazer diferente. Mas a ideia é perceber isso para as nossas barreiras diárias. Seja de um obstáculo, porque, ok, eu quero fazer alguma coisa, ou, enfim, algum desafio, alguma coisa. Eu também tenho que entender o que eu estou acessando, né? Ou sei lá, como é que eu posso mudar. Eu não sei, como é que se desenvolve um modelo mental que, de uma certa forma, consiga tirar esse subconsciente, trazer para uma forma mais consciente. Eu tenho que ter necessidade, né? Vamos dizer assim, se eu chegar para vocês e disser assim, gente, eu tenho muito medo de canguru, eu morro de medo de canguru. Tá, mas quando na minha vida que vai ter um canguru na minha frente? Então não tem por que eu mudar esse medo, não tem essa necessidade. Agora, eu tenho medo de aranha e eu quero ir no meu sítio lá com a minha família e tem aranha lá, e aí eu não vou. Opa, então é importante mudar isso. Então começa numa necessidade. Eu quero fazer alguma coisa e eu não estou conseguindo fazer, ou eu faço muito algo e eu quero mudar isso. E vocês, gente? O que vocês querem me perguntar? O que vocês viram aí na demonstração? Eu estou falando muita maluquice. Como é que tá isso aí? Ou eu fui muito claro e ninguém tem perguntas? O que mais me chama a atenção, assim, eu acho interessante é a questão do seguinte, que eu me pergunto. Quando tu tem algum determinado problema, seja lá qual for, né, falar em público, como é o exemplo de hoje, a tua experiência com esse medo ela é muito longa, tu ficou anos experimentando aquilo ali. Sim. Então, o que me vem assim, uma sessão que durou 5 minutos, 10, uma experiência que foi momentânea ali, como que ela sobrepõe uma coisa que está tão marcada, assim, isso que eu... Ótima pergunta, ótima pergunta. Primeiro assim, vamos lá. Quando eu nasci eu não tinha esse medo, certo? Quando eu nasci eu não tinha esse medo. Alguma coisa aconteceu em algum dia na minha vida e foi algo momentâneo. Tipo assim, segundos. Aconteceu. E aí naquele momento a minha mente generalizou. Aprendi. Isso é igual a medo, ou isso é igual a sofrimento. Então o meu aprendizado do medo, ele é instantâneo. Se o meu aprendizado do medo ele é instantâneo, eu também posso aprender outra coisa de forma instantânea. Mas eu preciso ter uma experiência que seja tão ou mais impactante do que aquela, que mexe com o meu sistema nervoso tanto quanto aquela mexeu. E aí eu vou eu vou construir um novo aprendizado. Entende? E aí eu tenho 2 aprendizados. Eu ainda sei ficar com medo e eu sei ficar confiante. Qual deles é mais importante para mim agora? É ficar confiante. A minha mente vai fazer a melhor escolha que eu tenho no momento. Então, trata-se de aprendizado. Eu vou construir um novo aprendizado para poder mudar. E sim, respondendo a tua pergunta, num trabalho como esse, é possível mudar coisas que a pessoa experimentou há 40, 50, 60 anos atrás. É possível. Agora, para mim, o mais impactante de tudo, desse trabalho, é ver a Elisângela chegar aqui na frente e dizer assim, pensa em falar em público. Ai, já me dá um calor. Eu tô caricaturando aqui, tá? É uma caricatura. Tá calor, tá calor. E daqui a pouco eu faço o trabalho, ela olha assim e já sai falando com vocês. Eu disse, opa, olha só que diferença, né? Então, nenhuma das 2 situações aquilo estava acontecendo. Você não tinha nenhuma obrigação de estar aqui. Mas foi de uma forma tranquila, né? Então, a gente consegue verificar o resultado na hora também. Isso para mim é mais legal de tudo. Como vocês verificaram e falaram que perceberam as mudanças nela. Posso falar de um atendimento que eu fiz aqui? Claro.
Eu vou lá em frente, né? Olha só, uma salva de palmas! Eu quero falar então, um atendimento que eu fiz com o Léo, né? Que era sobre confiança. Que eu precisava trabalhar, porque eu ia fazer entrevista de trabalho e coisa, ou até mesmo na faculdade, e eu me sentia muito insegura. Então, o que eu fiz? Aí eu fizemos um trabalho, né? E numa das entrevistas que eu fui, então, eu precisava chegar lá e falar, né? E foi tranquilo. Só que quando eu cheguei na chefia, né, do lugar, eu estava tranquila, falei tudo com ela, só que teve um momento que eu notei que a reação dela mudou com uma das minhas respostas. E eu me senti, não me senti insegura, mas eu fiquei me autocriticando. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, tu trabalha uma emoção, mas aí ali na frente acaba surgindo outra, né? Sim. E tu acaba tendo que perceber que aquilo não foi insegurança, mas que tu tem que trabalhar aquela outra emoção que surgiu naquele momento. Sensacional. E eu fiquei acreditando, eu passei o dia todo me criticando, mas eu sabia que eu tinha que parar com aquilo em algum momento. Então eu fui procurando respirar, fazer minhas mantras, minhas coisas lá, minhas orações, até eu conseguir me centrar de novo e dizer, agora bola pra frente, respira e vai. Muito bom, muito bom! Como é que foi falar agora aqui? Tá bom. Legal. Falou bem. Não fiquei nem falando, né? Não, falou tranquilo. Muito bem. Legal, muito bom. Gente, pra gente encerrar, então, eu quero mostrar uma frase do Richard Bandler, que foi uma das pessoas que me ensinou a mexer com PNL, a mexer com essas estruturas mentais. Ele fala exatamente isso aqui, ó. Existe tanta coisa dentro da sua cabeça para você se divertir. Você não acha certo mexer com a sua cabeça? Então deixe que os outros façam. A pergunta é, quem vai comandar o seu cérebro? Você pode deixar ele de forma aleatória, para que o mundo controle, ou você pode escolher tomar esse controle para você. Certo, gente? Quero agradecer a vocês pela noite de hoje, foi muito divertida, mas não podemos encerrar ela sem bater uma foto aqui na frente, com todo mundo. Certo? Então, por favor.